esta noite Deus está falando conosco. Quero convidar o presbítero Hilton, que vai trazer a ministração da palavra de Deus. Não saia do seu lugar. Deus fala conosco. Vamos orar por ele. Querido Deus e Pai, eu apresento, Senhor, o teu servo irmão Hilton. E ele é o mensageiro desta noite. E eu sei que a palavra que conferiste ao teu filho é a palavra que nós precisamos ouvir. Os louvores nos induzem, nos indica que a necessidade de estarmos preparados para o arrebatamento é algo tão real, tão verdadeiro. Senhor, usa o teu servo uma vez mais, como sempre tens usado, e seja o nome do Senhor, nele, por ele, glorificado. E a igreja do Senhor aqui, nesse momento, diz amém. Bendito e eterno é o nome do Senhor para todo sempre. Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Esta saudação se estende também aos que nos acompanham pelas mídias sociais. Enquanto os irmãos procuram aí na Bíblia, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 5, a partir do verso 1, eu quero ser grato a Deus por esta oportunidade e pela minha família, minha esposa, meu filho, e também estender esta gratidão ao nosso pastor presidente, pastor Paulo Costa, na segunda pessoa também do primeiro vice-presidente, pastor Wander, e o nosso segundo vice-presidente, pastor Gabriel, pela confiança, e aos demais obreiros que estão à minha retaguarda. Que Deus vos abençoe, e peço encarecidamente que orem para que Deus venha falar ao nosso coração. Sei que, porque é Ele, na verdade, quem fala. Se os irmãos esperar de mim, não vai ter nada, mas se esperar de Deus, com certeza, Deus trará algo ao coração de cada um dos irmãos. É o capítulo 5 de Marcos. Quantos encontraram podem dizer amém? Diz-nos assim a epígrafe: o endemoniado gadareno. E chegaram à outra margem do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. Versículo 15. E foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. Diga assim: o encontro que transforma. Quantos já tiveram esse encontro e transformaram as suas vidas? Podeis tomar assento em nome de Jesus. Muito obrigado. Meus irmãos, ao mesmo tempo é uma honra e uma satisfação poder ministrar esta igreja, e também uma grande responsabilidade. Mas Deus trouxe ao meu coração esta palavra, e eu gostaria, neste tempo que me tem dado, de trazer uma palavra de Deus ao seu coração, porque ela já falou comigo. Há esses dias eu preguei no Riozinho dizendo que Deus é um Deus relacional. Desde a antiguidade, desde o Gênesis, nós vamos perceber e entender que Deus quis e sempre vai querer manter uma relação de intimidade com o homem. É bem verdade que isto está registrado no Gênesis, que na viração do dia, Deus vinha falar com o homem pessoalmente.
Nós compreendemos perfeitamente esta história, a queda do ser humano e o seu afastamento de Deus de forma voluntária. Nós percebemos que Deus é um Deus relacional e Ele se manifesta de várias maneiras, promovendo um encontro com o homem. Nós percebemos isso quando Ele então fala com Abraão. Deus promove este encontro com Abraão, tirando-o da terra do Ur dos Caldeus e fazendo dele uma esperança da promessa do Messias. Nós vamos também perceber no livro do Êxodo, no capítulo 3, Deus promovendo um encontro com um homem chamado Moisés, e nesta feita, naquela sarça que ardia e não se consumia, Deus se manifestou a Moisés, porque Ele queria libertar o povo do Egito, o povo de Israel. Nós também podemos perceber Deus promovendo o encontro com Elias, ali no Monte Horebe. Então, Deus se revela a Elias numa voz mansa e delicada no Monte Horebe, depois de uma grande tempestade e de um terremoto. Nós também podemos observar, lá em Atos 9, no caminho de Damasco, um homem por nome Paulo, se encontrando com Deus, porque este agora, perseguidor dos cristãos, a partir do momento em que ele tem um encontro com Deus, o perseguidor, ele passa a ser perseguido, se convertendo, entendendo perfeitamente que ele não estava perseguindo simplesmente a igreja, mas o próprio Jesus, que é o dono da igreja. Nós vamos observar também hoje, como foi lido na leitura oficial, em João 3, Jesus se encontrando com Nicodemos. Ele promove este encontro com Nicodemos, trazendo o ensino a respeito do novo nascimento, daquilo que na verdade o homem precisa para encontrar a felicidade, que é nascer de novo, nascer da água, do Espírito, experimentar verdadeiramente um novo nascimento. E para isso nós precisamos reconhecer nesta noite que somente Jesus Cristo pode, na verdade, promover este novo nascimento na minha e na tua vida, como Ele já promoveu na vida de muitos aqui nesta noite. Nós vamos observar também lá em João capítulo 4, Jesus promovendo um evento de encontro com a mulher samaritana. Interessante que ele vai naquele poço ao encontro daquela mulher, sendo apenas aquela mulher, sendo alvo da sua pregação. Para Cristo não importa se era uma só pessoa ou uma multidão, o que ele realmente buscava era salvar aquele que se havia perdido. Enquanto muitos estão preocupados com plateia, com público, Jesus na verdade vai a um poço aonde tem somente uma mulher e fala de uma água viva, pura, que jorra para a vida eterna. Bendito é o nome do Senhor. Então este encontro com Jesus, com esta mulher, promove uma mudança significativa na vida daquela mulher. Nós vamos observar lá em Atos 10 também, quando então Pedro se encontra com Cornélio, e ali se gera uma oportunidade, dali se há uma abertura para a pregação do Evangelho, para uma abertura da igreja para os gentios. Ou seja, nós percebemos que os encontros que são promovidos por Deus, os encontros que são promovidos por Cristo, têm endereço, têm alvo, têm propósito. O que eu quero dizer nesta noite, que a igreja de Cristo em Cacoal, na noite deste dia,
não foi ao caso, não, mas há um propósito divino nesta noite, e Ele mesmo é quem promoveu este encontro, porque se eu e você fôssemos escolher pelas nossas próprias forças, por certo nós não chegaríamos ou não estaríamos aqui, mas o Espírito Santo de Deus nos compeliu, nos impulsionou a estar aqui nesta noite, bendizendo o nome dEle, porque na verdade a motivação maior que nós temos nesta noite é que o encontro deve ser pessoal, meu e seu, na pessoa bendita de Cristo Jesus. Alguém pode ter faltado do lado do teu banco, o teu amigo, a tua amiga, mas aquele que é fiel e justo nesta noite, Jesus Cristo Nazareno, já está aqui, porque Ele mesmo é o que promoveu este encontro nesta noite. Bendito é o nome do Senhor. Nós vemos ali também, 1 Samuel 17, a promoção de um evento, de um encontro entre Davi e Golias. É notória a história, é conhecida, e ali se gerou vitória ao povo israelita. Nós vimos também hoje na lição de número 2, no livro de Ruth, o encontro de Ruth e Boaz, e este encontro gerou redenção, este encontro gerou um casamento, e por conseguinte ali o surgimento da linhagem davídica, da qual viria o Messias. Então este encontro também tinha um propósito divino. Nada foi ao caso, nada foi ao léu, nada foi coincidência. Nós cremos em cristocidência, assim como diz o nosso pastor. Então, se as coisas parecem, na verdade, não está dando certo na tua vida, fique tranquilo, porque Jesus está promovendo um encontro muito maior daquilo que você está esperando nesta noite. Pois bem, nós chegamos então no capítulo 5 do Evangelho de Jesus Cristo segundo escreve Marcos. E é interessante porque o texto nos traz algumas informações, dentre elas o título que leva então o nome deste homem, porque não se é mencionado a sua genealogia, o seu nome, ou que grau de parentesco este homem tinha. A única informação é que Jesus chega à província dos Gadarenos. Antes ele passa por uma tempestade, mas ele chega à província dos Gadarenos. E é interessante que esta cidade está situada a sudeste do Mar da Galileia, e ela está ali então incorporada a Decápolis, as 10 cidades que estão na região oriental do Rio Jordão. Ela estava localizada naquilo que nós conhecemos hoje como a Jordânia. A cidade era uma cidade autônoma, rica e luxuosa. Sua população era composta de não-judeus, porém era uma cidade pobre espiritualmente. A cultura de Gadara era influenciada por Roma, pelos seus costumes, e à luz da Bíblia nós podemos perceber que eram um povo pagão, tendo em vista a criação de porcos, que se nós formos observar, ali no versículo 9 em diante, o 10, nós podemos perceber a criação, algo que não era comum aos judeus. Pois bem, mas Jesus estava determinado a mudar o rumo desta cidade, e Jesus queria mudar o rumo desta cidade por intervenção de apenas um homem, porque para ele não importa o número, mas a qualidade, não importa a quantidade, mas a quem ele está disposto, na verdade, a ser usado na mão dele. E nesta noite eu tenho certeza que tem mais de um aqui para Jesus usar, assim como ele está me usando nesta noite. Ele quer usar alguém aqui para chegar à região de Gadara, onde muitas vezes a idolatria impera, aonde o pecado impera, mas Jesus quer usar você. Ele já te transformou, te salvou, mas Ele quer usar a minha e a tua vida nesta noite. E é interessante que o texto então nos traz
algumas características deste homem. E é interessante que as características que são trazidas não são as melhores no primeiro ponto de vista, não. Aqui não é citado que ele ocupava uma alta posição como Nicodemos ocupava naquela época, não. O texto nos apresenta exatamente essa característica, que quando Jesus pisa na margem, sai do barco, lhe vai ao encontro, então este homem, ele sai nada mais, nada menos 2 sepulcros. Imagine os irmãos, alguém receber Jesus e ao de encontro de Jesus saindo do sepulcro. Naturalmente, quando nós recebemos alguém, nós saímos de nossas casas, de dentro do comércio e por aí adiante. Mas este homem sai dos sepulcros. E a Bíblia diz que este homem tinha um espírito imundo. E nós podemos observar que com a queda do homem, Satanás agora aflige e está afligindo muitos com espíritos imundos na sua vida, tirando este homem do convívio social. Nós podemos observar que alguns espíritos, inclusive, são causas, são motivos de algumas doenças. Eu disse algumas doenças e não todas as doenças, porque se nós observarmos lá em Lucas 13, existe essa narração de uma mulher que andava encurvada. Ela não podia se endireitar, mas a partir do momento em que ela se encontra com Jesus, aquilo que ela olhava só para baixo, a partir do momento em que ela encontra com Cristo, o espírito sai, e agora esta mulher pode olhar para cima verdadeiramente, erguida sua cabeça, porque Jesus libertou aquela mulher há 18 anos que sofria daquela enfermidade. Então os espíritos trazem assolação à vida do ser humano, daquele que verdadeiramente não anda nos caminhos de Deus, não procura agradar a Deus, se afasta de Deus e anda nos teus próprios propósitos. O espírito maligno tem afligido muitos nestes dias. E o Espírito Santo de Deus me faz entender que aqui aqueles que me ouvem através das mídias precisam urgentemente de uma libertação vinda da parte de Cristo Jesus. E nesta noite, pelo seu precioso sangue, eu estendo as minhas mãos e de imediato já repreendo o espírito da morte, o espírito da depressão e aquilo que porventura tem afligido a tua alma. Nesta noite, pelo poder que é no sangue de Jesus, vai ser retirado, vai ser caído, porque há poder no sangue de Jesus. De maneira contrária ao espírito humano, o mundo, o Espírito Santo, então, ele nos adota e testifica. Observe o que Paulo escreve aos Romanos no capítulo 8, versículo 15 e 16, dizendo: pois vocês não receberam um espírito que os escravize, para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. E o Espírito Santo nesta noite confirma isto no meu e no teu espírito, porque verdadeiramente este Espírito Santo não escraviza, na verdade ele liberta. Liberta do quê? Da escravidão do pecado, da prostituição, da bebedice, de tudo aquilo que você fazia em outra vida. Você agora experimenta no Espírito Santo uma nova vida. Bendito é o nome do Senhor. O Espírito Santo também traz transformação de vida. Segundo aos Coríntios 3, 17 e 18 vai nos dizer: ora, o Senhor é o Espírito, e onde o Espírito do Senhor está,
ali há liberdade. Nesta noite, meu amigo, meu irmão, você está no lugar de liberdade. Você já não está mais escravizado pelos vícios. Por isso você pode levantar as mãos e adorar o nome do Senhor, porque o Espírito Santo, na verdade, ele testifica que nós somos filhos de Deus. Ele transforma a nossa vida e ele também é o nosso intercessor, conforme Paulo registra em Romanos 8, 26 e 27, dizendo: da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. É o Espírito Santo, na verdade, que molda a nossa oração pela madrugada, quando às vezes não estamos falando nada com nada, mas ele está entendendo, o pastor Nilson, ele está compreendendo a tua dor, ele compreende a minha amargura, porque o Espírito Santo leva diante de Deus e diz: olha aqui, ele está fraco na verdade, mas ele está se esforçando, ela está se esforçando para te agradar, e Deus está vendo nesta noite o teu esforço, o meu esforço. Por isso eu te digo, continue a querer agradar ao Senhor, mesmo fraco, mesmo cabisbaixo. Venha para o culto, venha para a escola dominical, para o culto de terça-feira, evangelizando, fazendo aquilo que você já está fazendo, porque o Espírito Santo nesta noite derrama força, derrama bálsamo, derrama graça na sua vida, porque é ele que pode alegrar a minha e a tua alma nesta noite. Bendito é aquele que vive e reina para todo sempre. O gadareno não tinha o Espírito Santo, mas a igreja em Cacoal, no Brasil, no mundo, tem agora o Espírito Santo. Verdadeiramente este homem tinha características que o tornavam insocial. Não era possível mantê-lo no convívio social, pelas características que nós já vimos, porque ele vivia no sepulcro, um homem com espírito imundo. E se nós observarmos no versículo 3 e o 4, nós vamos observar também que a morada deste homem era nos sepulcros. Meus irmãos, o inimigo das nossas almas quer fazer isto. Na verdade, ele quer tirar o homem do convívio primeiro da sua família, depois do convívio da sociedade, e assim ele consegue então dominar a mente, o coração do homem. Mas nesta noite nós podemos observar que Jesus chegou à região de Gadara. Jesus chegou na minha e na tua vida um dia, e agora nós não vivemos mais nos sepulcros, no sepulcro que nós podemos observar aonde a morte, aonde um lugar impuro para os judeus, um lugar de podridão, e este homem tinha suas moradas exatamente neste lugar. O que é interessante também nós observarmos que o versículo 4 vai nos dizer que, diz na verdade, que este homem não podia ser preso com grilhões. E o que é isto? Grilhões era uma espécie de algema que se atava aos punhos e aos pés, não impossibilitando-o ao seu movimento, utilizado normalmente para prisioneiros e escravos. Mas mesmo assim não era possível reter este homem. O texto diz que ele despedaçava, tendo em vista que estava possuído por um espírito maligno. Mas de forma espiritual este homem era preso por grilhões e cadeias. É exatamente isso que o adversário muitas vezes quer fazer na sua vida, na minha vida, como tem feito na vida de muitos. Mas o sangue precioso de Cristo nesta noite quebra os grilhões, quebra as cadeias e coloca em liberdade a alma de alguém.
coloca em liberdade o espírito e também coloca o corpo nesta noite. Por quê? Porque o sangue dele vertido no madeiro, somente ele pode fazer isto, porque nós vimos aqui que nada poderia acorrentar este homem. Este homem era um escravo e prisioneiro. Nós podemos observar agora também no versículo 5, que este homem andava de dia e de noite. Mas antes de entrar justamente no versículo 5, eu trago aos irmãos, de forma metafórica, sendo o sepulcro um lugar de morte e condenação. Também nós podemos associar o sepulcro ao túmulo, a um lugar de corrupção e condenação espiritual. Se nós olharmos para Mateus 23, Jesus faz uma forte declaração aos fariseus, dizendo: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que vos sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. E quantos são aqueles que muitas vezes estão ao nosso redor, estão ao nosso lado, quem sabe está na nossa casa, no trabalho, que na verdade é um sepulcro caiado, que por fora parece muito bonito, muito formoso, branquinho, mas na verdade por dentro está todo podre. Podre pelo quê? Pelo pecado, pelo distanciamento de Deus. Mas nesta noite o Cristo, que conhece verdadeiramente o coração do homem, conhece o meu interior e o seu interior, Ele está dizendo: na verdade, se nesta noite você reconhecer o meu sacrifício na sua vida, verdadeiramente aquilo que era túmulo, aquilo que era sepulcro, lugar de podridão, lugar de sujeira, vai ser vida novamente, vai ser novamente um lar de paz, vai ser novamente um casamento abençoado por Deus. Novamente as coisas vão começar a dar certo na sua vida. Mas a pergunta é: o quanto você que me assiste, me ouve nesta noite, está disposto a mudar verdadeiramente este sepulcro em um lugar de vida, deixando Cristo habitar? O versículo 5 nos traz também esta informação, e é interessante porque o texto nos revela algo, que este homem, além de viver nos sepulcros, além de ser possuído por um espírito humano, ele também habitava nos sepulcros, e nada o podia prender. Além disso, este homem andava sempre, de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, referindo-se com pedras. Meus irmãos, dá para você imaginar a situação caótica deste homem. Imagina os irmãos agora o desespero e o sofrimento deste homem atormentado, ao ponto da angústia ser tamanha, que este homem clamava de dia e de noite. Quantos são aqueles que estão clamando nesta noite por socorro na sua alma, por socorro no seu espírito? Estão verdadeiramente atormentados, estão andando em lugares de morte, estão andando em lugares impuros. Este homem se cortava, se mutilava, a ponto de ser, então, ele é visto como alguém, um automutilador. Nós podemos observar o declínio emocional e espiritual deste homem. Ele experimentou algo no espírito
e ele exteriorizava isso de forma física. De que modo? Clamando, gritando e se cortando. Há momentos em que o ser humano chega em um ponto deplorável na alma, no espírito, que alguns tiram as suas próprias vidas, outros se mutilam, se cortam, mas há uma mensagem de Deus para a igreja em Cacoal, para alguém que me ouve nesta noite. Ainda há esperança para a sua vida nesta noite. Não é necessário você tirar a sua própria vida, não é necessário você se cortar. Apenas clame ao Senhor nesta noite, porque o Nazareno se encontrou com o Gadareno, e isto foi suficiente para uma mudança radical na vida do Gadareno. Quantos encontraram o Nazareno nesta noite? Se você já encontrou o Nazareno, bendiga o nome dele, exalte o nome dele, porque verdadeiramente o Senhor liberta a alma do homem que está oprimida. Bendito é o nome do Senhor. Este homem estava experimentando algo terrível, do isolamento e da rejeição. Ora, meus irmãos, quem de nós queria ficar perto de um homem desse? E a única alternativa dele era justamente essa: o isolamento, a tristeza. Ele só vivia nos sepulcros, vivia uma vida totalmente fora do contexto social. Mas Jesus é especialista em trazer aquele que está à margem da sociedade, aquele que não presta ao olho do homem, aquele que não vale nada aos nossos próprios olhos, mas ele salva, ele transforma, ele faz um obreiro na casa dele, ele usa da maneira que ele quer, porque a obra é dele, a igreja é dele, nós somos dele, tudo é dele, a obra é dele. Então cabe a nós simplesmente fazer a sua vontade, orar por aqueles que estão ao nosso redor e ser verdadeiramente instrumento na mão do Senhor e jamais julgar. Este homem experimentou rejeição, experimentou sofrimento na alma, sofrimento no espírito, angústia, experimentou tudo aquilo que o ser humano pode experimentar. Mas o que é interessante nós observarmos, que quando Cristo então se encontra com ele, Jesus expulsa aqueles demônios daquele homem, e ele pergunta para aquele homem qual é o nome dele, e a resposta foi essa: olha, nós somos uma legião. E a legião, todos nós sabemos que era um agrupamento de soldados romanos formado por 6.000 homens. Aonde estes homens passavam, assolava-se a cidade, tudo era destruído, e aqueles que não eram mortos eram levados, conduzidos como escravos. Era exatamente isto o que este homem estava experimentando. O seu coração foi sitiado, e aquela legião passou a habitar no coração daquele homem, como uma cidade invadida. A alma deste homem foi agora tomada, e este homem era um escravo, um cavalo, uma marionete, qualquer que seja o adjetivo do adversário. Mas chegou Jesus, não importa se é 6, se é 12, 18, se quantos forem os demônios, mas há poder no sangue de Jesus Cristo, porque ele expulsa os demônios nesta noite, ele cura as enfermidades. Verdadeiramente ele tem o poder sobre o céu, na terra e em tudo que nós podemos ver. Cristo tem poder. Não importa a quantidade, Jesus expulsa os demônios daquele homem. E é interessante que nós vamos observar que o estado caótico que este homem é caracterizado do versículo 1 ao versículo 5, é mudado a partir do verso de número 9. Nós chegamos ao número 9, 10, 11
E quando nós chegamos no 15, conforme nós lemos, aquele homem que era possesso, que vivia no sepulcro, que morava nos túmulos, aquele homem que cadeia nenhuma podia prender, aquele homem que se cortava, aquele homem na verdade que clamava de dia e de noite, a situação dele agora no versículo de número 15 muda completamente. No versículo de número 15 que nós lemos, agora este homem já não está mais no sepulcro, não, ele não está mais na cadeia. Sabe aonde este homem está? Aos pés de Jesus. Ele está aos pés de Jesus. E é interessante que agora nós vamos ver algumas características. Primeiro, que ele estava assentado. Bendito é o nome do Senhor. Isto quer nos dizer que ele estava em paz. E esta paz verdadeiramente só pode experimentar quem verdadeiramente foi liberto por Jesus Cristo. Porque o mundo prega uma falsa paz, e esta paz que o mundo prega, as nações unidas se reúnem na tentativa de estabelecer uma paz mundial, mas na verdade eles estão perdendo tempo, porque se eles acreditassem no príncipe da paz, conforme Isaías nos revela, escrito no capítulo 9, verso 6, dizendo: porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo estará sobre os teus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, e príncipe da paz, e príncipe da paz. Bendito é o nome do Senhor. Este homem agora está aos pés de Jesus, e se ele está aos pés de Jesus, ele está em paz. A segunda mudança que nós podemos perceber no versículo de número 15 é que ele estava vestido. Interessante, meus irmãos, que o adversário justamente quer fazer isto com muitos, e ele fez com muitos, e está fazendo com muitos, que é expor a nudez, as vergonhas, muitas vezes apontando os pecados, apontando as falhas. Mas agora nós podemos observar este homem vestido, trazendo dignidade novamente para este homem, trazendo novamente uma possibilidade de convívio social, tendo em vista, por certo, que ele deve que andava sem roupa, quem sabe mostrando as tuas vergonhas, mas agora quando ele encontra com Cristo, verdadeiramente ele anda agora com decência e pudor na presença de Jesus. Nós podemos observar também que este homem também agora está em perfeito juízo. Por quê? Porque em outro momento este homem fazia aquilo que os espíritos queriam que ele fizesse. A sua mente era dominada, o seu corpo era dominado, o seu coração era dominado. Mas agora chega um momento em que verdadeiramente ele está aos pés de Jesus. E se ele está aos pés de Jesus, se nós estamos aos pés de Jesus, nós temos paz, nós temos sobriedade, nós temos a nossa saúde mental restaurada, a nossa saúde física restaurada, nós temos perfeito juízo e passamos a compreender as coisas de Deus da forma como ela é. Por quê? Porque o adversário justamente faz isto. Ele quer mudar os conceitos, mudar o entendimento, trazendo aquilo que é profano como santo, e como santo como profano, invertendo a lógica. Mas nesta noite o Espírito Santo de Deus abre o entendimento de alguém nesta noite, e traz ao coração de alguém nesta noite, dizendo: ei, eu sou amor, mas eu sou juízo, eu sou justiça. Há um escape, uma saída para aqueles que na verdade querem mudar de vida, que é reconhecendo Cristo como Salvador da sua vida, reconhecendo verdadeiramente que aos pés dele nós podemos alcançar vitória na pessoa bendita de Jesus. Se coloque sobre os vossos pés, por gentileza, o horário já me manda parar. Bendito é o nome do Senhor. O gadareno, que agora verdadeiramente está transformado, recebe uma ordem de Jesus lá no 19, dizendo: olha, vai para a tua casa
Vai para os teus e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor se fez e como teve misericórdia de ti. Vai para a tua casa e anuncia. Vai para a tua empresa e anuncia. Vai para a faculdade e anuncia. Vai para a rua e anuncia quão grandes coisas o Senhor tem nos feito nesta noite. Cristo exatamente dá esta ordem para este homem, porque em outro momento ele estava afastado do convívio da sua família, do convívio da sociedade, tido como alguém perigoso, alguém que porventura poderia fazer o mal. Mas a partir do momento em que ele encontra com Cristo, o seu testemunho agora é testificar do que Cristo fez naquela cidade. E nesta noite, se o pastor me permite, eu já deixo aberto o convite dizendo para aqueles que nos ouvem e os que estão aqui, que Cristo verdadeiramente tem a liberdade que você precisa, a liberdade de que você necessita. E enquanto o grupo Vida louva, adora o nome do Senhor, eu faço esse convite dizendo a você: na verdade, o sepulcro em que você tem vivido de repente é o sepulcro da angústia, é o sepulcro, quem sabe, da tristeza, é o sepulcro, túmulo da depressão, é o túmulo da ansiedade, é um sentimento de abandono, um sentimento de insegurança. Você de repente está vivendo um momento de incerteza, no momento de pecado, de repente na imoralidade sexual, na idolatria, na feitiçaria, não importa. O que importa é que Cristo nesta noite está aqui, e se você estiver aos pés dele, tem liberdade, tem liberdade. Você verdadeiramente pode experimentar algo nunca visto na sua vida, porque nós já experimentamos isto. A oportunidade está aberta. E se você der lugar para o Espírito Santo nesta noite, reflita neste hino nesta noite. Alguém que clama dizendo: eu te espero, Jesus. E Ele está chegando para alguém nesta noite. A oportunidade está aberta, não deixe passar, porque na verdade amanhã pode ser tarde. O Nazareno, na verdade, nesta noite quer encontrar com o Gadareno, e ele te convida nesta noite. Bendito é o nome do Senhor. Alguém aqui na frente já. Os irmãos podem dar glória a Deus, porque alguém aqui. Eu devolvo o microfone ao pastor na direção. Aleluia. Há mais alguém para Jesus queira reconciliar com Deus. Esse Jesus que muda a história. Um homem fadado às mais terríveis circunstâncias, mas agora encontrou com Jesus. Na verdade, Jesus é que foi atrás dele. Jesus é tão bom que foi lá, e Ele está indo ao teu encontro. E no momento em que nosso irmão ministrava a Deus, ele confere ao meu coração que há pessoas em casa recebendo esta libertação. Saia do teu lugar. Se você está aqui conosco, entregue a sua vida a Cristo. Do peso da cruz, me ajude a chegar ao meu lar prometido. Sem ti não consigo viver, meu Jesus. Aleluia. A harpa cristã, e acho que colabora muito com a mensagem de hoje. O hino de número 116 diz: eu vagava pela senda de horror, oprimido pelo pecado e temor,
Quando o Salvador eu vi, sua eterna voz ouvi, meu Jesus me libertou por seu amor. Cante comigo. Livre estou, pela graça de Jesus, livre estou, livre estou, livre estou, aleluia, pela fé, livre estou. Olha o que diz: eu vagava pela senda de horror, não pensando no amor do Salvador. Eu vagava sem ter luz, longe do Senhor Jesus, mas liberto hoje canto a Deus louvor. Quem pode cantar, cante. Livre estou. Por quê? Pela graça de Jesus, livre estou, livre estou, livre estou, aleluia, pela fé, livre estou. Glória a Jesus. Vamos orar por esse nosso amado irmão. Ontem e hoje, 45 crianças disseram sim para Jesus, com lágrimas, muitas delas. E eu tenho certeza que Deus está fervendo famílias. Jesus está libertando famílias. E aquelas crianças serão canais de bênção. Estenda as suas mãos aqui. É o papai do diácono irmão Fernando. Jesus é bom, né? Jesus é bom, irmãos. Só Ele faz isto. Deus, nós te adoramos pela vida desse nosso irmão. E apresentamos ele, Senhor, agora, para que o processo de libertação, de restauração, Pai, de alegria e paz, venha agora sobre ele pelo sangue de Jesus Cristo, e que a graça do Senhor, a abundante graça, seja derramada sobre ele e sobre aqueles que estão assistindo pelas redes sociais. E o Senhor ministrou alguém que está oprimido e que no momento da palavra foi liberto, Senhor, e que ele possa testemunhar da liberdade produzida pelo nome poderoso de Jesus Cristo. Só os que creem nisso digam amém. Encaminhe o papai ali, por favor, sentem, para que nós demos os nossos avisos e já possamos encerrar esta reunião. Deus está falando. Deus está falando. Meus queridos, o meu primeiro convite é que terça-feira tem culto, e um culto de ensino, e vai estar cooperando conosco. Desejou muito estar aqui o pastor Roberto. Eu considero como um dos grandes católogos, Roberto Carvalho. Pastor Roberto Carvalho, que tem escrito livros e é um expoente da palavra. E ele disse: pastor, eu quero cooperar. Eu falei: amém, vem em nome de Jesus, tá? Então, terça-feira não venha por causa do pastor Roberto, é muito feio, né? Vem por causa de Jesus Cristo, mas o servo de Deus vai estar ministrando. Quinta-feira, meus queridos, nós temos aqui, eu gostaria que vocês entendessem por que estou falando. Quinta-feira, ao momento aqui, nós estamos denominando manhã com Deus, manhã de consagração. Tem sido algo que, glória a Jesus, tem sido algo que tem marcado a vida de todos que aqui participam. Então não deixe de participar. E à noite, um lindo culto com o círculo de oração. Amém? E já que veio aqui, eu creio que vai vir mais alguns, né? Então deixa eu devolver aqui, né? O cuidado dos irmãos, né? Dia 19, portanto, sexta-feira próxima, sexta-feira,
vai ter um jantar missionário. Um jantar missionário, você que já adquiriu a sua entrada franca, né? Entrada franca ali, deva procurar acertar esses detalhes, né? Tem o Pix que foi passado para os irmãos, e para que tudo funcione direitinho, né? O espaço não cabe muita gente, eu me assustei ontem, me passaram um número que eu fiquei assustado, mas está corrigido. Então, você que adquiriu, não vai dar superlotação lá no El Sossego. Vai dar tudo certo. Fiquei preocupado. Eu achei que nós ia ter que colocar uma tenda ali naquele terreno novo, né? E, de repente, na próxima vez, a gente consegue fazer isso, tá? Esse dinheiro será enviado para o Piauí para a construção de um templo. Irmãos, depois de uma mensagem dessa, um amém desse é horrível. A oferta missionária, todo o recurso que você já sabe, já conhece essa história, Deus colocou no coração do irmão Credivaldo, tem sido uma bênção, vai ser revertido para a construção de um templo no povoado de Capriza, lá no Piauí, amém? Pronto, então glória a Deus. Eu quero fazer um convite para os pais e mães, parentes, os nossos adolescentes. Estão vivos aí, garotada? Quem assistiu o culto no celular, diga amém. Isso, amém. Então, eles estarão indo para um retiro espiritual, uma campa mais bonito, né? Uma campa. Meu Deus. Eles vão voltar no domingo. E eu quero estar aqui para dar saudação de boas-vindas. Eles vão vir direto para o culto. Tem pai de adolescente aqui no culto? Pelo amor de Deus, tem pai. Eu acho que eu sou vô de adolescente, né? Então vamos fazer eles vão vir aqui, eu imagino que vão vir cheio, mas cheio do Espírito Santo. E nós estaremos aqui recepcionando eles, e vai estar pregando à noite alguém que vai ministrar lá para eles, que é o Lincoln Gabriel. Rapazinho, novinho, magrinho, mas prega, irmão. E Deus usa ele. O Lincoln Gabriel vai estar aqui ministrando a palavra do Senhor Jesus. Mas antes da chegada dos adolescentes, tem EBD, queridos. Escola Bíblica Dominical. Começa às 8 horas, tá? Que não é 8h30 não. É 8 horas, o crente vem orar. E aí nós vamos direto para depois das salas. Bom, último aviso desta noite. É que está vindo aí a 7ª oficina de música. Foi lindo ontem lá, né? Que lindo, vocês são 10, viu? Então, só que eu vi um negocinho aqui, Diácono Leandro, encerrou o primeiro lote hoje? Então antes da meia-noite pode adquirir o primeiro lote ainda. Primeiro lote da inscrição. E esse momento da igreja vai ser marcante, mês de outubro. Envolve coral, os que cantam no coral. Hoje fez uma falta o coral, né, irmão? Vocês foi frio, pastor João? O coral, enfim, músicos, é para todos que interessam nessa área, porque vai ser parece-me que eu estou vendo esse lado todo ocupado, e nós lá embaixo, só para ver essa multidão tocando, e tocando muito bem. Então, o primeiro lote encerra hoje, mas abre o segundo lote, e você deve adquirir, ajustar isso aí, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé, queridos? Eu quero agradecer. Eu vi aqui uma filha que a mãe vem visitar, não fala nada. Eu acho, irmã, que ela já está crendo que a irmã vai vir de mudança. Ela nem quis apresentar a mamãe, está ali, lá de São Francisco do Guaporé, né? Deus abençoe a nossa irmã. Também os parentes do pastor Wander. Ué, pastor Wander, eu já sabia primeiro do que ele. Cadê os irmãos? São parentes do pastor Wander. Então são parentes nossos também, porque ele é nosso irmão, tá? E olha, alguém mandou um fax para mim. Quem lembra de fax aí, né, irmão? Lembra de fax, não? Agora o que é agora mais rápido do que um fax? Um WhatsApp, né?
me mandaram um fax. Vocês são bem-vindos aqui, tá? A gente abraça vocês aqui 100%, tá? Em nome de Jesus. E todos que nos visitaram aqui, o Elias Machado, Elias, meu filho, tá com dias contados, né, Elias? Deus abençoe Elias, sua esposa, a mamãe, a sogra, então dá um sorriso tão grande ali, que benção. E a nossa irmã, a minha prima, né, prima? Continua lá em Cuiabá? Ah, sim. É Amazonas, é isso? Mato Grosso, Ariba, agora entendi. Muito bem. Carta de mudança pode vir, que nós aceitamos com certeza, tá? Vamos agradecer ao Senhor, irmãos. A todos vocês, uma semana abençoada na presença do Senhor. Grupo Vida, pelo amor de Deus, depois da bênção apostólica. Os irmãos já fizeram a reserva, e o evangelista Vanderlan está comunicando, que lá na frente ele vai estar entregando o convite, né? Que aí o irmão já pega. Cadê o irmão Credivaldo? Lá só entra com esse ticket grande aqui, né? Só entra assim, mas igual o céu, só entra com o nome de Jesus. Sem ele não entra não, tá? Deus abençoe. Os jovens venderam todos os vatapá? Oi? Ô Cristiano, vocês são ruins de marketing. Meu Deus, ainda tem, né? Então depois vocês adquirem vatapá à noite. Jesus é bom, né? Vamos para casa? Vocês estão felizes? Então dê um sorriso para esse irmão, está do teu lado aí. Eu não conheço, dá um sorriso para ele, irmão. Para essa irmã, isso. Diga, foi bom cultuar com você hoje. Foi bom. Isso, olha que lindo. Povo feliz é esse. Esse povo é feliz. E eu fico todo vaidoso que eu sou pastor deles. O mais bonito é aqui em Cacoal. Faz favor. Eu procurei você o culto todo. Tá, olha, eu sei que já passou 4 minutos, né? Irmãos, é o seguinte, deixa eu avisar vocês. Esse moço, rapaz, vem cá, moço. Esse moço é um profissional na área de pintura. E a igreja contratou para ele fazer toda a reforma aqui. A igreja contratou para fazer uma reforma aqui, irmãos. Então, ele deve começar na quarta-feira, porém, se nós percebermos que não vai terminar em tempo hábil, a gente vai ter que fazer a recepção na Semadeiron, tá? Porque eles vêm aqui suja, mexe banco, não é assim que faz? Só não pode pintar os bancos, mas eles, de repente, vai ter um movimento aqui, né? Já tem alguém por cima do forro aí, trocando o telhado, e ele vai mexer para a pintura, pintar esse teto aí nosso, vai trocar essas lâmpadas, não é ele, mas essas lâmpadas vai ficar todo desse jeito aqui, mais clarinha. Então, de repente, esse movimento assim, não fica muito agradável, nós ficar num culto com poeira aqui, né? Então, os irmãos tenham paciência, eu creio que com uma semana ele dá conta, não é? Tá bom? Amém, queridos? Então, Deus abençoe. Pai, nós te louvamos pela oportunidade de cultuar o teu nome, pela alegria de ouvir a tua palavra pregada. É tão maravilhoso, Senhor, saber que tu encontra um homem todo detonado e transforma ele numa pessoa de bem, com alegria e paz. Só o Senhor pode fazer isto. Agora, ó Deus, nós estamos indo para os nossos lares. Nos leve em paz, guardando todos os teus filhos debaixo de sua proteção e nos ajudando a permanecer firme, porque se hoje, Jesus, for dada a ordem para o arcanjo, ecoada a tua voz, que nenhum dos que aqui estamos ficamos aqui, mas possamos subir ao encontro do Senhor, para viver para sempre contigo nas nuvens. É a nossa oração de gratidão, em o nome de Jesus, amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre o povo de Deus. Com alegria dizem: amém. Aperte a mão desse
encerramento de mais uma transmissão ao vivo da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Cacoal. Que a paz do Senhor esteja contigo.